E o grande Jefter segue com a gente trazendo dos conteúdos mais interessantes sobre o Brasil, principalmente no ano eleitoral, a cidadania sob a ótica das constituições brasileiras. Se liga aí na aula que segue nesse segundo bloco do Dica Jaré de hoje. Então, pessoal, voltamos para a nossa discussão sobre as constituições brasileiras. Paramos na primeira, de 1824, e vamos seguir agora na nossa primeira Constituição republicana do ano de 1891. Vocês sabem que a proclamação da República, todo aquele contexto de tirada da família real brasileira do poder, do Dom Pedro II e tudo mais, e o início da República se dá em 1889. Só que daqui que vai se fazer uma carta constitucional que vai reger o Estado brasileiro republicano, vamos passar mais 2 anos. A gente ainda vai ter um processo de conflitos, a gente vai ter muitas disputas ali entre os primeiros presidentes, que vão ser o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, principalmente porque a gente vai ter uma desavença entre o Exército e a Marinha, e tudo isso vai fazer com que essa Carta Constitucional só venha à luz do dia em 1891. O primeiro ponto havia, assim como no Império, uma discussão entre federalismo e presidencialismo. Muito se pensava em centralizar mais a autoridade do presidente ou dar mais autonomia às federações, no caso às províncias, aos estados. O que é que acontece? Vai se optar, muito baseado nos Estados Unidos e na Constituição estadunidense, pelo federalismo. E aí nós vamos ter as províncias brasileiras, os estados brasileiros com maior autonomia. Isso vai ser um grande reflexo do que vai acontecer posteriormente, como a política do café com leite, o voto de cabresto, coronelismo, clientelismo, características marcantes da República Velha e que estão aqui gestadas nessa Carta Constitucional. Eu coloquei aqui um trecho da Constituição que diz o seguinte: a nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, ou seja, com a certa independência dos estados da federação. Proclamada a 15 de novembro de 1889 e constitui-se por uma união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Até 1967, o Brasil vai se chamar Estados Unidos do Brasil. Para você ver como a influência e a inspiração no modelo estadunidense, a partir da República, vai ser muito forte. Os principais aspectos dessa Constituição são o seguinte: primeiro, ela foi promulgada pelo Congresso Nacional. Ela foi de forma democrática, os congressistas discutiram e tudo mais, elaboraram os preceitos constitucionais. Inclusive, a gente vai ter muita presença do Rui Barbosa, que vai ser muito marcante nesse contexto. Ela vai ser inspirada no modelo estadunidense, por isso essa questão da relativa independência às federações. Isso depois vai ser um problema, porque justamente essas elites locais vão começar a ter muito mais poder que o Estado brasileiro, no geral, Nós vamos ver que os coronéis, durante a República Velha, é quem de fato vão ter a autoridade de mandar e desmandar em certas localidades. Ela vai estar alinhada aos interesses da elite latifundiária. Isso é importante porque perceba que esses processos, eles não são marcados por uma ruptura. A gente tem um fim de um império e o início de uma república, mas a gente não tem uma ruptura com a estrutura de poder, com a estrutura política e econômica daquele contexto. É só a gente parar para perceber, por exemplo, que no Império nós tínhamos latifúndio, monocultor, exportador, com uso de mão de obra escrava. O que é que nós vamos ter na República? Latifúndio, monocultor, exportador. A única diferença é que não vai ter a mão de obra escrava, mas a estrutura política e econômica permanece. Aquela mesma elite agrária que estava no Império permanece no poder. É tanto que nós vamos ver a alternância entre os políticos paulistas e mineiros, A gente vai ter o Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente ligado ao café, que vem justamente dessa elite imperial. Então perceba como, apesar de ser uma nova Constituição, ela mantém e conserva muitos aspectos ligados ao passado monárquico. Fim do poder moderador, ou seja, agora só são 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. E a independência dos poderes. Em certo sentido, essa Constituição ela foi muito influenciada pelo positivismo, que era uma ideia que engrossava ali as fileiras do Exército, principalmente por conta da figura do Benjamin Constant, que estava ali com os oficiais, com o alto escalão do oficialato no Rio de Janeiro. Essa influência do positivismo vai, em alguns aspectos, fazer com que essa Constituição tenha um caráter mais centralizador, mas os 3 poderes vão poder funcionar de forma independente. Nós vamos ver até uma questão relativa a isso, que é quando, nesse mesmo ano de 1891, o Deodoro da Fonseca ele fecha o Congresso, ele tenta fechar o Congresso, e isso vai gerar justamente uma disputa
e vai fazer com que a imagem dele seja enfraquecida e ele renuncie, justamente porque muitos daqueles políticos e dos membros da elite tinham receio de que se voltasse aquilo que era no Império, centralizador, né, o imperador tomando o poder moderador com um foco total na sua autonomia, no seu poder. Aqui não, aqui eles querem cada vez mais disseminar esse poder entre as elites locais provinciais. Isso Vargas vai tentar até mudar posteriormente. Direito de habeas corpus, se é a primeira Constituição onde nós vamos ter o habeas corpus ali estabelecido, né? Ou seja, você vai ter o direito de responder em liberdade, se agora não vai ser preso de forma arbitrária, né? Pelo menos em tese, coloquem aqui as aspas, né? Você não será preso de forma arbitrária, você poderá responder em liberdade por algum crime e tudo mais. O Estado será laico, muito daquela influência do positivismo, ou seja, o Brasil não é mais um regime de padroado régio, não é mais oficialmente católico. Durante o Império, inclusive algumas outras religiões que não fossem católicas, elas não podiam ser professadas, não podiam ter suas reuniões em público, tinha que ser privadas, porque o Brasil era oficialmente católico. Agora não, agora o Estado é laico, pelo menos em tese, lembre-se, na teoria, o Estado era laico. Todas as religiões podiam ser professadas, só que a gente vai ter uma questão. Lembre-se que a gente está saindo do cenário de abolição da escravidão. Muitos ex-escravos vão começar a praticar suas religiosidades, ligadas muito a heranças africanas, candomblé, a umbanda, e elas vão ser amplamente perseguidas, apesar de o Estado ser laico. Nós vamos ter diversas batidas em terreiros e tudo mais, justamente com o intuito de perseguir e de tentar minorar, né, e tentar acabar com essa cultura desses ex-escravizados. Inclusive, tem até no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tem muitos artefatos que foram apreendidos nessas batidas policiais que eram feitas nesses terreiros. E aí é onde até surge o samba, por exemplo, dá uma discussão para outra aula, né, para outro momento. Mas perceba que, apesar do Estado ser laico, todas as religiões terem sua liberdade, isso não acontecia na prática. Eleições diretas, agora as pessoas podem definitivamente votar, né, de forma direta, não era mais indireta igual no Império, só que tem um detalhe, quem é que vota agora? Continuam sendo apenas homens, como era no Império, maiores de 21 anos, agora não tem mais o critério censitário, ou seja, não tem mais o critério de renda. Beleza. O voto, ele é para homens maiores de 21 anos, ele não é secreto, ou seja, seu voto é revelado. Isso vai ser um dispositivo fundamental para o coronelismo, para o voto de cabresto. O controle que as elites locais vão estabelecer através do controle do voto, através do controle político. E o voto será vetado para analfabetos, membros da igreja e soldados. Perceba então que, apesar do critério censitário ter caído, analfabetos ainda não podem votar. A maior parte da população brasileira continua sem poder votar. Apesar de ser um avanço, ainda continuamos com restrições. Vamos seguindo. A Constituição seguinte, a nossa terceira Constituição, já é aí de 1934, ou seja, já tem menos de 100 anos. E foi elaborado durante o governo de Getúlio Vargas. Vargas sobe ao poder em 30, com o movimento de 30, na Revolução de 30, muito ligado em quebrar com aquela tradição da República Velha, desmantelar essas elites locais e tentar modernizar esse Estado. Vargas sobe ao poder, podemos dizer assim, nos braços dos tenentes, do movimento tenentista. E quais eram as demandas dos tenentes? Moralização da política, voto secreto, mais atenção à realidade urbana, porque nesse momento de 30, o Brasil estava se tornando um país urbano, enquanto a elite, a política e a econômica se concentravam onde? No meio rural. Então começa-se a se ter essa dualidade entre uma elite agrária e uma elite urbana, uma burguesia urbana industrial que vinha surgindo com força. O Vargas vai ser aliado a essa nova oligarquia, essa nova elite urbana e industrial. É tanto que ele vai impulsionar, em grande parte, a industrialização brasileira durante a década de 30 e durante o seu segundo mandato, né, na década de 50. Então, perceba que essas características conjunturais e do próprio Vargas vão ser refletidas na Constituição. Mesmo sendo uma Constituição feita de forma democrática, tivemos uma Assembleia Constituinte em 1933, onde foi discutida ali os preceitos dessa Constituição, né? Ela mantém algumas características que o Vargas queria perpetuar com seu estilo de governo, até porque ele vai ter muita influência política nesse contexto aqui. O governo de Vargas, vocês sabem que é dividido em 3 fases, né? São 15 anos de era Vargas. A primeira é provisória, ele vai governar através de decretos-leis. Para ele estava muito bom. Por quê? Ele governava através de decretos-leis, então a Constituição de 1891 estava suspensa, de 30 a 34 ele mandava e desmandava. São Paulo
vai se lançar, então, digamos que num embate contra Vargas. Por quê? Qual era a principal oligarquia e qual era o principal grupo que tinha sido afetado pela chegada de Vargas ao poder? Os cafeicultores paulistas. O próprio cara que disputou a eleição com Vargas e que tinha ganho e tomou o golpe foi o Júlio Prestes, um cafeicultor paulista. Então, os paulistas estavam enfraquecidos, acostumados a controlar, né, a cena política e econômica brasileira, estavam enfraquecidos. E um detalhe, o Vargas nomeava interventores. O que era isso? Não votava-se em governador. Ele nomeava pessoas da confiança dele para estarem à frente dos estados. Então, o que acontece? Nós vamos ter um Vargas cada vez mais aparelhando, em torno da sua figura, o estado. A galera de São Paulo não vai ficar muito contente com isso, por dois motivos. Primeiro, o Vargas estava governando de forma autoritária, por decretos-leis, e nomeou um interventor que era militar e que não era nem paulista para comandar o estado de São Paulo. E aí nós vamos ter a Revolução Constitucionalista de 32. Até hoje é feriado em São Paulo, né, o 9 de julho, só que eles perderam, tomaram uma surra, perderam o conflito, né, a guerra, mas eles tiveram uma vitória política. Por quê? Por conta desse movimento, foi acelerado o processo de elaboração de uma Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. E aí surge essa Constituição de 1934, que vai buscar justamente acabar com aquelas tradições do que eles consideravam república velha, ultrapassada, oligárquica, agrária e tudo mais, e trazer uma nova característica. O ponto principal ali é mais poder ao governo federal. Apesar de ser uma Constituição democrática, o governo federal ele vai ter cada vez mais uma autonomia maior e uma centralização de poderes. É tanto que, segundo essa Constituição, o Vargas conseguiu, né, ser eleito de forma indireta. Ou seja, para presidente, nessa Constituição, o primeiro presidente eleito a partir dela seria pelo próprio Congresso, seria de forma indireta. E aí o Vargas foi eleito para um mandato, né, que duraria 4 anos, e quando foi ter a eleição seguinte, ele deu um golpe nele mesmo. Então você vê como, apesar dessa Constituição ser democrática e liberal em alguns sentidos, avançar em algumas medidas, ela mantinha ainda a tentativa e a característica central do autoritarismo e do controle exercido por Getúlio Vargas. Segundo ponto, o voto agora se torna obrigatório e é secreto, como uma forma justamente de desestabilizar aquelas elites ligadas ao domínio local, ao político do café com leite, ao coronelismo e tudo mais. E também a partir dos 18 anos, né, as pessoas podem votar, antes era 21. Ponto fundamental, o voto feminino. A partir da Constituição de 34 é onde nós vamos ter pela primeira vez o voto feminino. Perceba, menos de 100 anos atrás. Então, quando a gente vem falar de discussões de movimento feminista, de luta pelos direitos das mulheres, é fundamental a gente manter essa discussão viva. Por quê? Há 100 anos atrás elas não podiam votar. Então, perceba como essas discussões sobre a Constituição são fundamentais, não para a gente entender só o passado, mas para a gente entender o país de hoje. Tranquilo? Criação da justiça eleitoral, que era já uma demanda dos tenentes, né, pela moralização da política, e da justiça trabalhista, ligado justamente a essa característica de Vargas, que era o trabalhismo. E aí a gente já linka com o último ponto, né, direitos trabalhistas. Na Constituição de 34 é onde vão ter esboçados os primeiros direitos trabalhistas. Jornada semanal de trabalho delimitada, né, jornada diária de 8 horas, salário mínimo, direito a férias, licença maternidade, todas essas questões trabalhistas que hoje são marcantes, né, que hoje são da ordem do dia, começaram a ser implementadas a partir daqui. Na verdade, elas já vinham sendo implementadas desde 32, mas de forma constitucional a partir daqui, que vão ser consolidadas depois na CLT. Então, percebam que, apesar do Vargas ele trabalhar em alguns aspectos com essa modernização não vai ser ampla e não vai atender grandes demandas sociais. Só um exemplo é que esses direitos trabalhistas, eles não se estendiam ao trabalhador rural, apenas ao trabalhador urbano. Nas comemorações do 1º de maio, por exemplo, durante toda a era Vargas, que ele fazia grandes cerimônias, até no estádio do Vasco, né, no São Januário, que era um estádio que foi construído por operários, trabalhadores, ele usava muito isso para sua imagem, ele sempre se referia nos seus discursos a trabalhadores brasileiros, tudo mais, aquela coisa do trabalhismo, né? Mas ele não atendia às demandas dos trabalhadores rurais, deixava-os de lado. Nas próprias celebrações do 1º de maio, a grande imagem que aparecia era do trabalhador urbano, industrial. E por isso a gente vai ver que essa Constituição vai estar muito ligada a esse Brasil mais urbano e mais industrial. Lembrem-se, o Brasil aqui, ainda em sua maioria, as pessoas viviam no campo. Só que cada vez mais, principalmente após a Primeira Guerra, né, o Brasil vinha entrando nessa esteira do capitalismo global e vinha passando a ser cada vez mais ligado a essas potências centrais, né, do capitalismo. E esse reflexo vai estar aqui.
tentativa de desenvolver uma indústria, desenvolver uma cidade, né, limpa, urbanizada, moderna e tudo mais, e que vai estar ligado a esses auspícios do Vargas por definitivamente incluir o Brasil no capitalismo global. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Essas duas constituições de 1898 e de 1934 são fundamentais. O Enem gosta muito de abordar. Paramos por aqui, no próximo bloco voltamos resolvendo algumas questões e terminando, né, a nossa discussão da aula de hoje. Mais uma pausa para o nosso break e em seguida tem a última parte da aula de hoje com Jefter Porto. Enquanto isso, vai seguindo a gente no Insta, @Dicas no Enem na TV, tudo junto. A gente volta já.